Segundo bloco do Visão Técnica, o primeiro bloco, o Góes fez uma análise de Bovespa e o Lauro mandou comprar Estácio. Agora estamos aqui com o Leandro Martins e o Wagner Caetano, que vão dar mais uma recomendação para essa semana. Começar pelo Leandro. Tudo bom, Leandro? Tudo bem. E aí, Leandro, o que você trouxe aí pra gente? Qual ação que você acha que vai despontar nessa semana? Bom, queria, além de mostrar as duas ações, mostrar duas estratégias diferentes pela análise gráfica, tá? Então, a primeira é uma ação que está lá no topo histórico, descanso saudável, que é importante, não basta romper cansado o papel, ele tem que ter um movimento lateralizado pelo menos, ou uma bandeira, que é Brasil Foods, tá? Então, vou colocar aqui BRFS 3. Dá pra gente notar, dando um pouco de zoom out, deixa eu procurar aqui, que o ativo ele vem de um bom movimento de alta, ele está renovando esse topo anterior aqui, só que esse movimento de descanso é super importante, porque se ele vem de uma vez, busca esse topo anterior e rompe, tem muito inimigo do comprador, aquele que comprou lá no passado, lá no fundo. Mas esse descanso é importante, o papel renova o topo histórico, que também é outra indicação legal, então eu indico a compra de BRFS 3. Então um leve pullback, essa antiga resistência vale agora como suporte, como stop também de um posicionamento. Qual é o preço desse stop? Ele está tentando romper os 60, né? Se a gente colocar aqui o patamar dessa resistência, 58 e pouco. Então daria para usar a perda dos 58 como um stop, e seria uma estratégia de médio a longo prazo também essa compra, tá? Então sem um objetivo fixo. Esse mastro aqui anterior, se fosse pensar esse retângulo com esse mastro, né? Então essa perna aqui de alta, que está dando mais de 10%, vale como objetivo. Então seria um movimento de 10 a 25%, na minha opinião, como objetivo de ganho, tá? E então, tem algum período para esse objetivo? Você vê que demorou aqui cerca de umas 2, 3 semanas de forte alta, então eu acredito que ele tende a replicar isso, né? Geralmente esses movimentos são bem simétricos, tá? E o outro ativo que eu acredito também, que é um outro perfil, tem investidor que quer papel barato. Um que caiu bastante, né? Esse aqui tá caro, mas tá caro, mas descansou, vai ficar mais caro ainda. Tá, mas para quem quer um papel barato, então, eu visualizei uma outra boa empresa com boa liquidez, que é BRKM5, Braskem. BRKM5. Tem que ser rápido aqui, senão ele não entende. Foi, não? Pronto. Foi. BRKM5, olha como está diferente o gráfico. Ele não está em topo histórico. Então, para aquele investidor que ele quer um papel que caiu bastante... Só puxa para aparecer as mínimas. Aí. Ficou bom, né? Então você vê aquele espécie de topo duplo, né? Ele fez o eixo central aqui indicando venda, não rompeu resistência, perdeu o fundo, desabou, acompanhando o quê? Uma LTB. Rompe essa LTB de forma muito interessante, faz um topo que é natural, tenta um pullback ou um leve descanso, porque o papel está esticado no curto prazo, na tendência terciária, e quando ele renovar esse topo, é o que a gente chama de pivô, né? Uma reversão da tendência anterior, do zigue-zague baixista, fora da LTB. Então é um papel barato que tende a voltar ao preço do topo anterior, na minha opinião. Coloquei na carteira recomendada de agosto, que por sinal a gente está liderando aí o ano todo pela corretora que eu trabalho. Então, na minha opinião, esse pivô aqui dá um belo gatilho de compra. Então são dois papéis em cenários totalmente diferentes, né? Um em topo histórico e outro que caiu bastante, realizando o pivô. Duas boas empresas, né? Fugir de mix. Dá para colocar um stop aí neste fundo anterior aqui. Uma faixa aqui dos 14,80. Colocar a cruz. É isso, 14. né? 14,80 mais ou menos, gatilho aqui em 15,70, objetivo mais longo esse topo, mas dá para trabalhar com a região de Fibonacci. Então o primeiro objetivo em 16,25, 17 seria geralmente 50% de correção da queda, 17,85 e depois 20,50. Então monitorar esses próximos objetivos no papel. Então, tanto um papel caro que descansa e rompe topo histórico,
quanto o outro que faz o pivô, são duas boas possibilidades de ótimas empresas, onde o gráfico está indicando a possível compra. Muito bom. Agora, você deu dois casos bem diferentes, né? A BRF rompendo máxima histórica e a Braskem tentando uma reversão de tendência. Mas em ambos os casos você falou desse descanso. Pode explicar rapidinho para quem está assistindo qual a importância desse descanso, o que significa quando o mercado lateraliza? Por exemplo, você está vendo a perda deste fundo aqui? Que foi aqui? Uhum. Então muitos clientes já me ligaram falando: Leandro, eu estou vendendo aqui esse ativo porque está perdendo aqui esse importante suporte. Eu falo: não, o papel ele vem aí nos últimos 5 dias de forte queda, então já está pedindo uma reversão no curto prazo, na tendência terciária. Aí eu já fui xingado: pô, Leandro, você não entende nada da análise gráfica. Eu aprendi que perder no suporte é venda, perder resistência é compra. Eu falei: então tá, paga para ver. E geralmente eu tô certo, porque o movimento é de zigue-zague, nenhum papel sobe ou cai para sempre. Tem até um ditado, que é o after 7. Então de 7 até uns 11 pregões consecutivos na mesma direção, é preciso de um repique no mínimo, né? E você vê que ele repicou. Então o papel não pode estar cansado, né? É um jargão que eu coloco. Então isso é muito importante que o investidor tenha em mente. Uma ação que subiu 10 dias seguidos, você vai pagar a conta da festa? Não dá para comprar, tem que estar no mínimo agora uns 10 dias de correção, seja lateralizada pelo menos. Então esse sinal aí de cansaço é bom começar a perceber, porque a análise gráfica não é igual ler um livro e pôr em prática. Pô, rompeu resistência eu compro, rompeu suporte eu vendo. Tem mais coisas envolvidas, tem que ser simples. Você vê que eu fiz uma tela limpa, né? Sem estudo, sem poluição, tem que ser simples. Mas para você conseguir ter uma análise simplificada, são anos de estudo, né? Então, para ver o mais simples, tem que ter experiência, tem que ter prática. E isso que eu tento compartilhar no Show Me The Money, que a gente faz aqui no InfoMoney, e outros programas ao vivo também. Tá certo, Leandro. Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Agora o Wagner vai escolher um outro ativo. Eu acho que o Wagner vai um pouquinho na contramão do que o pessoal tá pensando, hein, Wagner? Tudo bom com você? Tudo bom, um grande prazer participar. Qual o papel que você trouxe aí? A gente vai falar de BOVA11. BOVA11? Como o ETF do Ibovespa. ETF BOVA11, ele resume o Ibovespa. O Ibovespa é um benchmark, é um índice, né? E o BOVA11, e você consegue operar o Ibovespa comprando ou vendendo esse ativo. A minha visão é que, independente de fundamentos, o mercado ele esticou, né, como a gente pode ver aqui. Depois teve um período de queda, seguido por um período lateral. E essa região aqui sendo rompida, você formou um padrão chamado mastro-bandeira. Uhum. E entre ontem e hoje, o objetivo do mastro-bandeira, que nada mais é que essa perna aqui replicada, ele foi atingido. E a gente observa que entre ontem e anteontem, um padrão de candle chamado Arame Cross. Então, mesmo com a alta de hoje, que é um dia de fechamento de mês, tem expectativa por pesquisas eleitorais, eu acredito no cansaço da tendência e a gente observa alguns gaps aqui no BOVA11, que são espaços sem negócios, né? Uhum. Então você acha que agora vai abrir pelo menos um movimento de correção? Eu particularmente entendo que o market mover que gerou todo esse movimento foram as pesquisas eleitorais. Até um acidente com o Eduardo Campos, que embaralhou toda a leitura do mercado. Eu acreditava a região de 58 mil como uma máxima do ano, né? Hoje você tem chances concretas da oposição ganhar. Então você teve um rally de ações estatais, do setor do agronegócio, também principalmente de açúcar e álcool. Uhum. Mas com esses dados que a gente observa, que a gente sempre utiliza alguns fundamentos juntamente com o gráfico, macroeconômicos, o mercado praticamente precificou uma vitória da oposição. Então, com o mercado esticado, com alguns gaps no gráfico diário e alguns fundamentos deteriorados, eu acredito que não teria nesse momento algo para sustentar que essa alta continue com a mesma força que ela ocorreu. Então, eu acredito que a gente tenha, talvez além de uma correção, mas talvez o início de uma reversão. Uma reversão? Olha só, hein? E você está vendo um trade onde aí? Abrindo o trade agora? Eu acho que abrindo o trade agora, eu acho que o primeiro objetivo o mercado vai testar essa região de suporte, que seria a mínima dessa região aqui, seria em torno de 53,67.
mas com potencial para cair mais. Acho que se o mercado virar, ele tem potencial para uma queda mais substancial. Então, pelo menos no curto prazo, um trade na venda vendo 53,67 e um stop loss onde? Na verdade, o trade na venda seria mercado na própria segunda-feira. Nem esperar perder a mínima do Nem esperar perder a mínima. Eu acho que um trade a mercado seria talvez a região de 59,60, 59, fechou a 59,69, né? Então vender a mercado na segunda-feira. E o primeiro objetivo seria nessa região aqui de suporte, mas eu acho que vai além. Eu acredito que a gente tenha de repente um fluxo reverso, que é o que tem sustentado, né, o fluxo de investidores estrangeiros, e eu acredito numa reversão. E eu penso o seguinte, hoje, para a maior parte dos setores, os papéis estão muito esticados, então a gente entende que tem um princípio que os traders utilizam, que é o princípio da assimetria. Então, por assimetria, hoje, acreditamos nós aí que você teria um espaço limitado para subir e um grande espaço para cair. Então, se você vende, por exemplo, a operação dá errado, seu stop loss está próximo. Você pega a máxima desse candle aqui, que é 59,85, bateu ali um 59,99, 60 reais, você estopa e de repente até estuda uma possibilidade de entrar na compra. Agora, se o mercado realmente reverte, você tem por assimetria um espaço muito grande para ganhar. O risco-retorno acaba compensando. O risco-retorno acaba compensando. E aqueles gaps que eu apontei, você tem um aqui, ó, o gap é um espaço sem negócios, né? Tem um outro gap aqui, tem um outro gap aqui. Então, dificilmente esses gaps ficam abertos, principalmente quando você tem 3. E muitas vezes quando você tem um sinal de reversão, você tem 3 gaps, você tem um sinal concreto de reversão, dificilmente quando começa a cair é uma correção. Entendi. Geralmente ele reverte mesmo. Então a gente está indo mais ou menos contra a maré, mas independente do mercado continuar subindo ou não, vale a pena o risco de trabalhar na venda, porque você tem um stop rápido ali para você poder sair com uma perda mínima e um grande espaço para ganhar. Ou seja, se estiver errado não vai perder muito, mas se estiver certo... vai ganhar muito. Muito bom, Wagner. Muito obrigado. Agradeço a participação dos dois. E chegamos ao final do primeiro Visão Técnica. Obrigado pela audiência e eu espero você na próxima semana.